pregar, eu estava terminando de pregar sobre idolatria, e pensando que iríamos pregar após a série de mensagens que encerramos semana passada, eu me lembrei de uma série de mensagens que eu já preguei aqui na igreja. Tem uns 5 anos que eu preguei isso aqui. Desculpa. E eu me lembrei desta série de mensagens porque eu preciso delas. Depois que você tem o segundo filho, você vai ver se sua vida fica um pouco mais estressada. Então, eu lembrei dessa série de mensagens sobre estresse e espiritualidade. Queria compartilhá-las com vocês. Hoje a gente não vai falar quase nada de estresse. Hoje a gente vai caminhar pelo Salmo, uma visão geral do Salmo 23, e a partir de semana que vem a gente vai direcionar a nossa atenção para esse tema dentro do Salmo 23. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor. Aliás, vamos fazer o seguinte, eu acho que se você precisa ler, fica feio, né? Eu acho que essa é uma das poucas vezes que a gente vai ter esse privilégio de recitar junto. Vamos recitar juntos, Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, Ele dá-me vários verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, para a glória do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Amém. Existe um tema que é comum nos Salmos 22, 23 e 24. Eles são conhecidos como os Salmos da cruz, do cajado e da coroa. O Salmo 22 descreve o Salvador crucificado. É do Salmo 22 que está aquela expressão que Jesus vai utilizar na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? É uma referência ao Salmo 22. O Salmo 23 descreve o pastor das ovelhas já ressuscitado, levando seu povo às pastagens espirituais. E o Salmo 24 descreve o Senhor ressuscitado ao entrar nos céus, entre os louvores das hostes celestiais. Então, eles são conhecidos, esses 3 salmos, como os salmos da cruz, do cajado e da coroa. O Salmo 23, ele tem, e não é por acaso que ele é tão conhecido, ele tem ensinamentos extraordinários. Por exemplo, nós encontramos no Salmo 23 orientação. Quando o salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça. No Salmo 23 nós encontramos confiança. Quando o salmista diz: não temerei mal algum. Nós encontramos no Salmo 23 proteção. Quando o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós encontramos consolo.
A proteção, porque tu estás comigo, consola, tua vara e o teu cajado me consolam. Nós encontramos no Salmo 23 sustento. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Nós encontramos no Salmo 23 honra, quando o salmista diz: unges a minha cabeça com óleo. Nós encontramos no Salmo 23 alegria, quando o salmista diz que o meu cálice transborda. Nós encontramos no Salmo 23 atendimento, ou seja, o hospedeiro divino, ele chama 2 dos seus servos para atender as necessidades dos hóspedes. Quais são os nomes desses atendentes? Bondade e misericórdia. E estes atendentes seguem o hóspede por onde quer que ele for. Nós encontramos no Salmo 23 permanência, quando o salmista diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma das coisas que estraga os prazeres deste mundo é que eles têm fim. É o fim dos prazeres. E aí, contrastando com esta realidade, a Bíblia nos diz que uma das glórias do céu é a sua eternidade. É algo que jamais terá fim. E nós também encontramos aqui no Salmo 23 um pastor, um guia, um amigo e um hóspede. Então, olha quantas coisas extraordinárias que nós encontramos. Um salmo pequeno, um salmo de apenas 6 versos. É muita riqueza num texto bem pequeno. É algo assim muito importante de se observar ao estudarmos o Salmo 23, para podermos retirar as lições desse salmo, é perceber o momento ou o contexto histórico no qual ele é proferido, no qual ele é feito. Davi, no momento em que ele escreve este salmo, ele passava por um momento de prosperidade. Naquele momento da sua vida, tudo estava dando certo para Davi. Ele desfrutava de paz, ele desfrutava de prosperidade, ele usufruía de tudo quanto desejasse. Como rei, ele era aplaudido, ele tinha o reconhecimento das nações ao seu redor. Então, apesar de tudo isso, Davi, ele não se esquece de Deus. Normalmente, quando as pessoas têm prosperidade, elas se esquecem de Deus. Daí aquele pensamento que diz que existem 2 grandes tragédias na vida. Uma é não conseguir o que se deseja, a outra é conseguir. Quando nós conseguimos o que desejamos, nós nos afastamos de Deus. Então, acontece muito, e falamos disso há poucos domingos atrás, de as dádivas acabarem nos afastando do doador. E as dádivas têm esse poder de muitas vezes afastar o ser humano do doador. E o maior exemplo desta verdade é o filho de Davi, o autor do Salmo. Salomão, mesmo tendo o exemplo do pai, ele não aprendeu. As riquezas, o poder e a glória afastaram Salomão daquele que lhe concedeu todas estas coisas. E Davi deixa claro no Salmo que, mesmo num contexto de prosperidade, de bênçãos, ele deixa claro que a manutenção da sua vida, ele reconhece que a manutenção da sua vida, com tudo que ele possui, vem das mãos de Deus. Preparas-me uma mesa perante mim. A ideia de fartura, a ideia de providência,
A ideia do sustento do Senhor, ele está dizendo, eu reconheço que é o Senhor que coloca essa mesa para mim. É o Senhor quem me dá todas as dádivas desta mesa. Davi deixa claro no Salmo, mesmo diante do contexto no qual ele vive, que além do suprimento, Deus lhe dá mais do que o próprio suprimento. Deus lhe dá abundância. O meu cálice transborda. Então ele reconhece que todo aquele momento pelo qual ele está passando é uma dádiva do Senhor, é uma bênção do Senhor. Era Deus, e somente Deus, quem bondosamente, quem generosamente lhe proporcionava tudo aquilo que ele possuía e que ele desfrutava. Então, mesmo na prosperidade, Davi não se esqueceu do Senhor. Davi foi alguém capaz de desfrutar das dádivas sem se esquecer do doador. É muito importante a gente lembrar desse fato, do contexto em que Davi escreve essas palavras aqui. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. É muito interessante o Salmo começar com essa palavra, porque para entender as verdades do Salmo é necessário ter uma visão correta de Deus, o caráter de Deus. E o Deus revelado das Escrituras é o Deus que, antes de ser pastor, ele é Senhor. Antes de ser pastor, ele é Senhor. Há um livro do John MacArthur onde ele trata disso, a necessidade de vermos em Jesus, antes do Salvador, o nosso Senhor. A maior parte das pessoas só enxergam o pastor e fazem o que com o Senhor? Descartam o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Gente que deseja a bênção, mas não quer o compromisso. Quer o pastor, mas não quer o Senhor. Quer ser abençoada, mas não quer ter envolvimento, não quer ter responsabilidades, compromisso no reino, com as verdades do reino de Deus. E quem enxerga apenas o pastor e não o Senhor, esse tipo de pessoa com esse perfil, ela vai ter uma dificuldade muito grande de entender o Salmo 23, de compreender o que Davi está descrevendo aqui. Porque em algum momento da sua vida, ela vai fazer o seguinte questionamento: como assim nada me falta? Se eu olhar para a minha vida, se eu olhar para a vida da minha família, me falta uma opção de coisa. Então como que eu posso dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Eu ainda não tenho tudo que gostaria de ter. Como assim nada me faltará? Será que isso é realmente verdade? Olha aí para a sua vida. Será que está tudo bem? Por exemplo, tem casais que desejam apaixonadamente um filho e a mulher não consegue engravidar. Está me faltando alguma coisa. E eu peço a Deus e não recebo. E você pode lembrar de vários exemplos onde você diz assim: não, está me faltando. Como é que nada me faltará se eu ainda não tenho um carro, a casa própria, os bens tão sonhados? Estou desempregado, como que nada me faltará? Tem gente que
vive constantemente enferma, como que não vai me faltar saúde? Como que não me falta a estabilidade tão desejada? E aí o problema de quem tem esse tipo de raciocínio está na incapacidade de perceber que antes do pastor existe o Senhor. E a ordem aqui, ela faz toda a diferença. Como na Bíblia, a ordem, em várias passagens, a ordem é extremamente didática. Se você pegar as bem-aventuranças, ali existe uma ordem importantíssima. Quem é o bem-aventurado que chora? É aquele que é humilde de espírito, porque ele percebeu a sua condição espiritual e ele chora. Ele cai em prantos diante daquilo que percebeu acerca de si mesmo. E a sequência das bem-aventuranças, uma vai sucedendo a outra, porque uma leva a outra. Biblicamente, a sequência é muito importante. E aqui no Salmo 23 não é diferente. Então, o problema de quem tem esse tipo de raciocínio é porque não entende a sequência de que antes do pastor existe o Senhor. O Senhor precisa ser respeitado, reverenciado e, acima de tudo, obedecido. E quando ele for respeitado, reverenciado e obedecido, ele se transformará no nosso pastor. Ele será o nosso pastor. O que acontece é que quando olhamos para Deus, quando olhamos para o nosso Deus como Senhor, muito mais importante do que ter é ser. Quando nós entendemos que Deus é o nosso Senhor, mais importante do que ter é ser. A questão aqui é como disse William Shakespeare: to be or not to be. Ou seja, ser ou não ser. Eis a questão: ser ou não ser. Muitos ficam frustrados com essa promessa, porque as suas ambições, os seus desejos, são ambições e são desejos do ter. E interpretam o Salmo como promessa de conquista de tudo aquilo que sempre desejaram. E essa não é a promessa do Salmo. Essa não é a promessa do Salmo. O salmista não está aqui dizendo que Deus irá satisfazer todos os desejos materialistas, consumistas, capitalistas que nós temos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso. Quem olha para o Salmo com estas lentes vai acabar frustrado. Por quê? Porque a ênfase da Bíblia é sempre no ser e nunca no ter. As bem-aventuranças falam de pessoas que são e não fala de pessoas que possuem. Pessoas que são e não pessoas que possuem. Na Bíblia, a felicidade, ela está ligada ao ser e não ao ter. Então, nada me faltará no sentido do ser, jamais no ter. No sentido do ser, jamais me faltará uma existência com direção e integridade. Por quê? Porque é a promessa que Deus irá me guiar por veredas de justiça.
Jamais me faltará uma vida onde as perdas sejam compensadas pelo consolo de Deus. Jamais me faltará uma vida alegre, ungida e honrada, apesar das adversidades, apesar dos problemas. Jamais me faltará uma velhice sem bondade e sem misericórdia. Jamais me faltará a providência de Deus, através aqui da figura das águas tranquilas, dos pastos verdejantes, do refrigério para a alma. Jamais me faltará a condução do Senhor, quando Ele me guiar pelos caminhos de justiça. Jamais me faltará a proteção do Senhor, vara e cajado no vale da sombra da morte, mesa farta na presença dos inimigos, bondade e misericórdia todos os dias. Então, quem consegue ler o Salmo com as lentes de que antes do pastor existe o Senhor, e de que antes de ter eu preciso ser, quem consegue ler o Salmo com estas lentes não vai nunca ficar frustrado com as promessas do Salmo, porque entende o contexto do Salmo, entende que antes do Senhor ser pastor, ele precisa ser o Senhor. Antes de Deus ser pastor, precisa ser Senhor. E tem mais uma coisa aqui muito importante. Conquanto Deus seja o nosso provedor, isso não significa que jamais iremos passar por privações financeiras, por desemprego, pela pobreza. Conquanto Deus seja o nosso condutor, isso não significa que jamais tomaremos decisões erradas. Conquanto Deus seja o nosso condutor, isso não significa que teremos os nossos planos frustrados, os nossos castelos desmoronados. Conquanto Deus seja o nosso condutor, isso não significa que em alguns momentos das nossas vidas ficaremos indecisos, sem saber o que fazer, para onde ir. Conquanto Deus seja o nosso protetor, isso não significa que jamais seremos atacados por enfermidades, por fatalidades. Isso não significa que estamos livres da tragédia. Em algum momento a tragédia pode se abater sobre as nossas casas, a maldade pode nos ferir, em algum momento a injustiça pode nos encontrar. A convicção quanto à provisão, a orientação e a proteção de Deus não nos isenta das possibilidades dos fracassos, das privações, das feridas, das fatalidades, porque tudo isso constitui o que? O ônus do viver, faz parte da vida. A própria biografia do salmista, a própria vida de Davi, nos autoriza a fazer esse tipo de afirmação. Davi teve um filho que estuprou uma irmã, depois foi assassinado pelo irmão. O início da trajetória de Davi rumo ao trono foi marcado por perseguição e por ódio. O primeiro exército de Davi foi composto pela escória da sociedade. Homens endividados, angustiados, pessoas descartadas pela sociedade da época. Ou seja, a convicção quanto à provisão, à orientação e à proteção de Deus não nos isenta das possibilidades de fracasso, de fatalidade, de privações, de feridas da vida.
Qualquer pessoa poderia questionar: que tipo de provedor, que tipo de condutor, que tipo de protetor é esse que permite que uma biografia seja marcada por tragédias, por crimes, por ódio, por pecados suficientes para determinar a infelicidade crônica de qualquer mortal? Isso aconteceu com o salmista. No entanto, esse tipo de questionamento, ele não leva em consideração o fato de que nós não devemos basear o nosso relacionamento com o Criador naquilo que Ele pode fazer por nós, mas naquilo que Ele está fazendo em nós. Eu quero dizer que as expectativas que nós temos a respeito de Deus não devem estar relacionadas àquilo que Ele pode fazer em nossas circunstâncias, mas àquilo que Ele pode fazer no nosso coração. Quando eu afirmo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu estou dizendo que um caminho livre de ansiedade e repleto de satisfação pode existir mesmo diante das dificuldades. Quando eu digo que Ele me conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, e que Ele restaura a minha alma, eu posso estar dizendo que um caminho de serenidade, de saúde emocional pode existir mesmo diante das tempestades da vida. Então, quando a gente consegue enxergar o Senhor antes do pastor, o conteúdo do salmo faz toda a diferença. Quando Deus Ele é genuinamente Senhor nos nossos corações, nós começamos a experimentar a verdade do consolo oferecido pelo pastor. É a partir desse momento que nós somos conduzidos a pastos verdejantes, a águas tranquilas, ao caminho excelente. É nesse momento que a gente consegue sentir a orientação do cajado do pastor. Então lembre-se disso. Uma correta interpretação do salmo deve ser pautada pelo princípio de que antes do pastor existe o Senhor. O Senhor, diz o salmista, Ele é o meu pastor. Atentem para o pronome possessivo meu. Ele é o meu pastor. Isso significa, ou isso nos lembra que nós pertencemos a alguém. Às vezes é estranho falar isso, mas o meu filho, a minha filha, antes de serem meus filhos, eles são de Deus. Se a gente entendesse isso, quando a gente fosse separado das pessoas que a gente ama, iria doer menos. Mas é que a gente não entende isso. Nós pertencemos a alguém. Nós temos um dono. O Senhor é o meu pastor. Pronome possessivo. Você deve saber disso, que ovelha não é um animal selvagem. Você não vai encontrar naqueles filmes e documentários do Discovery Channel, do Animal Planet, você não vai ver ovelha
lá no meio do mato, no meio dos... Não basta. Por quê? Ovelha tem dono. Ovelha tem dono. Ovelha não vive no meio da selva. Existe um pastor que se preocupa individualmente com cada uma daquelas ovelhas. Existe um vídeo que você deve ter visto, passou aí pelo YouTube, pelo WhatsApp, de um pastor. O pessoal chamando a ovelha lá longe quietinha. Aí o pastor da ovelha vai e chama a ovelha pelo nome dela. Ovelha tem dono, gente. Ovelha tem dono. E o dono tem uma preocupação, tem uma relação de amor, de misericórdia com a ovelha. O Senhor, Ele é meu pastor. Verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas. Essa semana eu terminei uma mensagem que eu quero pregar aqui na igreja, muito breve, que fala sobre tempo. Eu tenho sido extremamente assolado por essa questão de falta de tempo. Vocês já repararam como que é a nossa vida hoje em dia? É uma correria desenfreada. Acorda cedo, dorme tarde, dezenas de compromissos, de reuniões, de tarefas, de responsabilidades, dias de fadiga intensa, de responsabilidades que pesam toneladas. Você já teve essa impressão? Tem uma responsabilidade que é um peso terrível. Nós vivemos dias de mentes cansadas. Cansado, não consigo ler, porque a mente está cansada. Corpo exausto. Corações doentes, enfadados. Sistemas nervosos que estão fatigados. Dias de alegria, de tristeza, de ódio, de amor, de medo e coragem, ou seja, sentimentos e tarefas que estão o tempo inteiro colidindo, em roda de colisão dentro de nós. Nós vivemos dias onde existe muito pouco tempo para um descanso mental e físico. Qual é o dia da semana que você para e diz assim: vou fazer uma caminhada sem hora para voltar? Ninguém vai me ligar, não vai chegar nenhuma mensagem, não tenho problema nenhum em casa, vou sair tranquilamente. Poucos têm esse privilégio. Nós vivemos dias, como disse o poeta, tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa do nosso destino manual. Mas eis que chega a roda viva, seu estilo de vida, e carrega o destino para lá. É o que acontece na maior parte das vezes nos dias de hoje. Agora, indo na contramão desta loucura que é o mundo atual, surge não, já tem surgido no mundo de hoje um movimento mundial chamado de Slow City.
Não sei se você já ouviu essa expressão. Se você digitar na internet, você vai ver muita coisa sobre Slow City. São cidades que não podem, tem lá, não sei como que eles fazem, mas tem lá. Eles não permitem que a cidade tenha mais de 50 mil habitantes. Valorizam o modo de vida lento e calmo. Valorizam o artesanato e o comércio local. Guardam e valorizam tradições e costumes antigos. Tem pouquíssimo tráfego. Eles controlam a quantidade de carros permitidas dentro da cidade. Tem pouquíssimo barulho. Existem leis proibindo algumas coisas que fazem barulho. Isso aqui não é o céu não, gente. Isso aqui é na terra. Na Europa, em alguns lugares da Europa. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais esse estilo de vida. Tem gente que tem 2 moradias, eu no campo só tem que sair. Eu estou na igreja, geral é cheio. 2 dias em campo, 3 dias em campo, 2 dias. Por quê? Eles e outros querem o descanso. Um descanso que não é possível encontrar numa cidade. Irmãos, o nosso mundo, o mundo que nos cerca é um local cheio de barulho, cheio de carro, cheio de edifícios, cheio de pessoas, cheio de problemas, cheio de confusão. O mundo no qual nós vivemos é um mundo de vozes agitadas, nervosas, impacientes, eufóricas. Nós vivemos num lugar onde homens e mulheres, eles... Não posso falar que eu estou com pressa o tempo todo. Para todas as direções. O mundo com o estresse da hora marcada, dos inúmeros compromissos, das responsabilidades que são intransferíveis. Nós vivemos num mundo onde é impossível viver sem sentir-se ocupado. Você não tem a sensação, eu tenho essa sensação todo dia, eu estou atrasado. Atrasado para quê? Não sei, eu estou atrasado. A sensação de que está faltando algo que eu não sei muito bem o que é. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, no final de um dia cheio, em lugares cheios, sentam na frente da televisão para ver e ouvir os mesmos barulhos e agitos do dia que passou. Nós vivemos num lugar onde existem apartamentos cada vez menores, que são construídos com o objetivo de dar lugar a outros tantos apartamentos que vão entupindo as nossas cidades. E ninguém mais pensa em ter uma casa com quintal, um jardim. Vou manter um pomar. Pergunte para um adolescente, um jovem hoje, se ele quer ter uma casa com quintal. Por que a gente não pensa nisso? Porque eu acho que está o meu tempo para tomar conta do quintal. Onde está o meu tempo para eu desfrutar do pomar? Qual é o propósito de cultivar um lugar como esse se eu não paro nesse lugar? É nesse mundo que a gente vive. É nesse mundo que ano sucede a ano, que nós passamos décadas numa correria intensa e desenfreada. E aí, diante dessa realidade, diante desse contexto, a gente abre o Salmo, e o salmista diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas tranquilas.
Lamentavelmente, nós não conseguimos perceber que poucas coisas são tão necessárias à nossa alma quanto o repouso. Como que isso é importante? Como que é extremamente importante para a nossa alma termos lugares tranquilos. Faz um teste. Qual é o momento do seu dia que você consegue ficar uns 3 minutos sem ouvir nenhum som? Você está ouvindo o silêncio. Qual é o momento do seu dia que você consegue fazer isso? Existe um negócio na Bíblia chamado de meditação, que é impossível de ser feito se tiver algum ruído, algum som perto de você. Procure, pesquise sobre Lectio Divina. Impossível se tiver algum ruído perto de você. A gente nem sabe o que são essas coisas, né? Disciplinas espirituais. E a gente não consegue perceber que poucas coisas são tão importantes à nossa alma quanto o repouso em águas tranquilas. A correria, as responsabilidades, os compromissos, as atividades, tudo isso e muito mais nos roubam o tempo que nós deveríamos dedicar ao nosso Deus. O tempo que nós deveríamos dedicar à nossa família. O tempo que nós deveríamos dedicar à nossa alma. Esta sempre foi uma das grandes tragédias da relação do homem com Deus. E esta sempre foi uma das grandes estratégias de Satanás para nos afastar de Deus. Lembra lá, Moisés chega diante de Faraó e diz assim: o meu Deus mandou eu vir aqui e pedir e falar com você para você liberar o povo para cultuá-lo. Sabe o que o Faraó fez? Duplicou a carga do trabalho. Trabalho 8 horas, vai trabalhar 15 horas por dia agora. Estratégia para afastar o povo de Deus. Dobrou a carga horária de trabalho. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas. Davi aqui nos fala de um lugar tranquilo, às margens das águas de descanso. E ele diz que ali nesse local, a sua alma é renovada. Ali nesse local a sua alma é refrigerada. Não apenas nesse salmo, não apenas aqui no Salmo 23, mas em vários outros salmos escritos por Davi, nós encontramos referências a esses esconderijos onde ele se abrigava para renovar as suas forças, onde ele se abrigava para ter renovo na sua alma. Dizem os evangelhos que Jesus constantemente retirava-se para um lugar isolado para estar em oração. Há uma passagem dos evangelhos
que a multidão vem até Jesus. E Jesus chama os discípulos assim: vamos nos retirar para um local à parte, a fim de orar. Mas e a multidão? Nós precisamos desse lugar à parte. Jesus convida os discípulos para estar em um local longe das multidões, onde eles pudessem repousar. Pode reparar a espiritualidade dos personagens bíblicos, não só bíblicos, mas históricos. A espiritualidade desses homens, ela é construída em lugares onde com frequência eles paravam para orar e descansar. Você não vai encontrar gigante da fé que não tenha momentos de refrigério, momentos onde ele para, descansa, medita, ora, é alimentado por Deus. Então, gente, esses lugares, eles são extremamente importantes, necessários para alimentar a nossa alma. Nós precisamos desses lugares, não é para fugir do mundo, como fizeram os monges, não é para fugir do mundo, mas é para entender o mundo no qual nós vivemos. Nós precisamos desses lugares, não é para fugir do trabalho, mas é para sermos mais responsáveis no trabalho. Nós precisamos desses lugares para ouvir a voz de Deus, para renovar o coração, para descansar a nossa alma atribulada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas. Davi, quando era jovem, diz a Bíblia que um dia ele foi levar pães e queijos para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E quando ele chega ali, ele se depara com um cenário de pânico, de muita ansiedade, porque do outro lado estava o exército filisteu e tinha ali um gigante que diariamente ia lá e desafiava, 2 vezes por dia, desafiava o povo de Deus, ironizava, ridicularizava, ameaçava o povo de Deus, humilhava o povo de Deus com insultos. O Davi olha para aquilo, olha para o exército do povo de Deus, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Estratégias eram feitas e refeitas o tempo todo, mas não tinha ninguém que se arriscava a dar o primeiro passo para lutar com aquele gigante. E aí, diante do medo dos seus irmãos, diante do medo dos seus conterrâneos, Davi diz assim: eu vou. Saul tenta botar Davi igual Robocop, mas ele diz: não. Retira a armadura de Saul e ele vai até lá no riacho, toma algumas pedras e caminha na direção do gigante. E o fim da história todo mundo conhece, mas a vitória de Davi sobre Golias, sabe por que foi possível? Porque ele tinha o costume de frequentar lugares tranquilos. A vitória de Davi sobre o gigante só foi possível porque ele tinha o costume de frequentar lugares tranquilos. Davi cuidava de quê? Do rebanho do pai. E ele levava o rebanho para onde? Águas tranquilas, pastos verdejantes,
lugares onde ele ficava sozinho. E era ali que Davi compunha os seus poemas. Era ali que Davi meditava na grandeza de Deus. Foi ali que Davi pôde contemplar o poder e a majestade do Criador. Foi nesses lugares que Davi teve condições de permitir que a sua mente fosse dominada pelos pensamentos de Deus. Foi ali que Davi venceu o urso e venceu o leão. Então por que eu posso afirmar que Davi só venceu Golias porque ele frequentava lugares tranquilos? Porque lá nos lugares tranquilos ele venceu grandes inimigos. E ele falou: eu sou capaz de vencer esse homem. E está no relato bíblico. Ele disse para Saul: Deus me deu a vitória sobre o leão e o urso. Eu vou. Quem é esse homem perto do leão e o urso? Ele vence aqueles dois animais terríveis e ele sabe que ele tem condições de enfrentar o gigante. Ou seja, devido às experiências do passado, experimentadas naquele lugar tranquilo, Davi não se curva diante do Golias, do gigante. Isso aqui tem um princípio espiritual aqui. Nós só conseguiremos vencer os nossos grandes adversários se tivermos experiências passadas que nos darão a certeza e a capacidade de que nós podemos enfrentá-los, de que quando eles vierem sobre nós teremos condições de enfrentá-lo, porque nós tivemos experiências com Deus em lugares tranquilos. Ali nós ouvimos a voz de Deus, ali nós fomos pastoreados no nosso coração, e aí então nós temos condições de enfrentar os problemas, meus irmãos. Mas quem não tem lugar tranquilo? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Alguns eruditos afirmam que a palavra tranquila aqui, no original, lá no hebraico, a palavra está no passado. De forma que a melhor tradução desse texto seria: ele me faz, ou ele me guia a águas tranquilizadas. Estejam corretos ou não esses tradutores, o certo é que o pastor, ele precisa fazer exatamente isso. Existe algo na ovelha que a amedronta quando ela precisa passar por águas que têm uma correnteza rápida, forte, agitada. Ovelha, quando vai passar por um rio caudaloso, agitado, ela trava, ela não vai, ela não consegue passar por águas que estão agitadas. A lã fica pesada, a lã acaba atuando como uma esponja que acaba levando o animal para o fundo do rio. Então é quase impossível induzir uma ovelha a se aproximar de águas agitadas. Então qual é uma das tarefas principais do pastor? Procurar um local de águas tranquilas, de águas frescas, para a ovelha beber água. Ela não pode ir para um lugar agitado, a água tem que estar tranquila. E essa é a promessa das Escrituras quanto ao nosso sumo pastor. É a promessa bíblica de que Jesus Cristo, em meio aos desertos da nossa vida, a figura usada no Novo Testamento do sumo pastor, que é o sumo pastor, Jesus Cristo. É a promessa bíblica de que em meio aos desertos da nossa vida, o nosso sumo pastor há de nos conduzir por águas tranquilas.
No verso 3, o salmista diz: refrigera-me a alma. Consegue perceber que o refrigério da alma só vem depois do alimento, pastos verdejantes, e do descanso, águas tranquilas? Tem gente que tem a alma agitada, que não consegue encontrar refrigério nenhum. Olha a sequência aqui, olha a sequência. Você só vai encontrar refrigério para a alma depois que você tiver pasto verdejante, água tranquila. Enquanto estiver com fome, enquanto estiver preocupada, a ovelha não tem refrigério. Enquanto estiver raquítica, intranquila, a ovelha não tem refrigério. Enquanto estiver anêmica, atribulada, a ovelha não tem refrigério. O que existe de ovelha por aí sem refrigério é uma enormidade. Um dos motivos pelos quais não tem refrigério, qual é? Não tem alimento e não tem descanso. Essa é outra característica muito interessante da ovelha. Ela se recusa a deitar enquanto está com fome. Enquanto está com fome, a ovelha não deita. Por isso que o pastor, que já sabe disso, a conduz primeiro ao alimento e depois para as águas tranquilas, para as águas de descanso. Não é por acaso que nós somos comparados com ovelhas. Não é por acaso. Aliás, isso acontece até com nós seres humanos conosco. Quem consegue dormir com fome? Só que realmente não tem nada para comer. Absolutamente nada. Qual é a moral da história aqui, gente? Ovelha inquieta é sinal de fome. Pode ter certeza disso. Ovelha inquieta é sinal de fome, não está sendo alimentada. Ele precisa saber por que ele está sendo alimentado. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Perceba a forma no plural aqui, veredas. Sabe o que isso significa? A gente não pode escolher os caminhos fáceis e desprezar os caminhos difíceis. Na busca por uma vida justa, existirão caminhos de bênçãos, mas também existirão caminhos de renúncia, de humilhação. Como existirão? E normalmente esses caminhos de renúncia, esses caminhos de humilhação são os caminhos de maturidade. São os caminhos de santidade, são os caminhos que nos levam para perto de Deus e para crescer. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Nas terras montanhosas de Judá, até hoje existem essas terras montanhosas ali onde ficava a terra de Judá, vales escuros, onde animais selvagens ficavam ali à espreita, escondidos, prontos para atacar. E qualquer criatura indefesa que passe por ali, ela pode ser atacada de forma fatal.
E esses lugares eram chamados de vales da sombra da morte. É muito provável que Davi tinha esses locais em mente quando ele compôs esse salmo, usou essa expressão. E para atravessar o vale da sombra da morte, era preciso muita coragem. Assim, não parece, mas a ovelha precisa ser muito corajosa. Precisa ter muita coragem, não para lutar, não é para lutar, porque não existe, segundo os biólogos e veterinários, não existe no mundo animal mais inofensivo que a ovelha. Não existe. Então é preciso de coragem, não para lutar. Então por que a ovelha precisa de coragem? Para confiar. Porque o pastor, ele vai à frente. Ele observa se ali no vale da sombra da morte tem um urso. Se tiver, ele tem que dar um jeito lá dentro. Ele observa e diz, não tem nada que diz as ovelhas podem passar, mas está escuro, é perigoso. Você tem que ter coragem para acreditar no pastor. O pastor diz, vai. A ovelha tem que ter coragem para crer na voz do pastor. Quando uma ovelha está se alimentando e ela ouve o rugido de um leão que vem ao seu encontro, tudo o que ela precisa, na verdade, tudo o que ela pode fazer é se certificar se o pastor está ali nas imediações. Então ela ouve o rugido do leão e ela olha e vê o pastor, ela pode voltar comigo, porque o pastor vai hoje. É preciso ter muita coragem para voltar a se alimentar sem se preocupar com o leão, mas tendo a certeza de que o pastor está ali para proteger. Deixar tudo nas mãos do pastor. É muito difícil, irmãos, a gente, na prática, fazer o que diz o hino: não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer seja. O teu trabalho é descansar, e tem que ter muita coragem para fazer isso. Espiritualmente, nós somos fracos, somos muito incapazes. E se o nosso Supremo Pastor não nos defender dos ataques de Satanás, a gente não consegue vencer. Ô Pedro, disse Jesus, Satanás me impediu de se levantar, mas eu morri por ti, para que a tua fé não esmoreça. Se não for o Supremo Pastor, não dá para a gente não, gente. E a Bíblia diz que Jesus Cristo está como o nosso sumo sacerdote no céu, intercedendo por cada um de nós. Nós não temos grandes equipamentos, capacidade, sabedoria para enfrentar os ataques malignos de uma criatura milenar.
Nós somos apenas ovelhas inofensivas, e a menos que o nosso pastor se encarregue de nos proteger, nós estamos vulneráveis, extremamente indefesos ao ataque de Satanás. Então é preciso muita coragem para agir assim. Descansar, confiar, entregar tudo nas mãos de Deus exige muita coragem. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa capacidade, mediante as nossas forças, pelos nossos próprios caminhos. Nós acreditamos que a gente pode ajudar ao nosso pastor na tarefa de afugentar, de afastar os inimigos. Nós achamos que temos condições de enfrentar os nossos adversários. Pura tolice, muita ingenuidade. Porque, como disse o próprio salmista, num outro momento ele diz assim: o meu socorro, ele vem do Senhor. De onde vem o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, percebe que esse vale, ele é bem diferente das veredas de justiça. No verso 1 a gente encontra veredas de justiça. No verso 4 nós temos o vale da sombra da morte. Sabe o que isso significa? Que o nosso Deus, o mesmo que nos dá bondade e misericórdia, o nosso Deus, Ele pode nos conduzir tanto por pastos verdejantes, mas Ele também pode nos conduzir pelo vale da sombra da morte. Perceba que o Salmo não promete ausência de sofrimento. Ele diz assim: ainda que não tem promessa de ausência de sofrimento, mas Ele garante a presença de Deus ao nosso lado quando tivermos que enfrentar o vale da morte. E é muito interessante perceber a substituição. Olha aí na sua Bíblia, a substituição que acontece no verso 2 para o verso 4. No verso 2, o salmista fala assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas quando chega no verso 4, diz assim: Tu estás comigo. Ou seja, ele traz o sentido de alguém que está adiantado para guiar, alguém que vai à frente. Tu traz o sentido de alguém que está do nosso lado para nos escoltar. Ou seja, quando nós tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, Deus vai na frente, Deus vai do lado. Deus vai estar do nosso lado. No dia do cheiro do defunto, no dia do cheiro da flor da morte, no momento da noite escura, do velório, no momento da solidão, no momento do caixão, a promessa de que Deus estará do nosso lado. É exatamente isso que diz a outra parte do verso 4, quando o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Se já não bastasse a autoridade e o poder do pastor, ele está armado, vara e cajado. A vara era um pedaço de pau que ficava preso à cintura do pastor. E o cajado, ele ajudava a caminhar, ao pastor caminhar e em alguns momentos a recolher o rebanho. A vara e o
cajado era uma arma e o implemento do pastor, um para defesa e outro para controle. São figuras que ilustram a proteção e o cuidado que o pastor possui com suas ovelhas. São figuras que deixam evidente que em momentos de tribulação e angústia, consolo virá da parte de Deus, surgirá ajuda de onde a gente jamais poderia imaginar. Encontraremos força para atravessar o vale da sombra da morte. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Uma das principais tarefas, responsabilidades do pastor é levar o rebanho a lugares onde exista alimento e água. A pessoa que está aprendendo a ser pastor, uma das suas tarefas é levar o rebanho onde tem alimento e água. O pastor que não consegue encontrar alimento para as suas ovelhas é rebelde. Já imaginou se isso acontecesse nos dias de hoje, eclesiologicamente falando? E isso acontece porque a ovelha ela é incapaz de encontrar pastagem por si mesma. A ovelha depende do pastor para se alimentar. Semelhantemente, Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, é aquele que providencia alimento para o seu povo. Um dos nomes bíblicos concedidos a Jesus é o nome de El Shaddai. Sabe o que significa El Shaddai? Aquele que nutre. El Shaddai é aquele que nutre. Paulo, escrevendo a uma das igrejas, ele disse assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Lembra que vem depois? Segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Quem dá alimento no povo? O Supremo Pastor. Cantamos o Rei dos Reis, ungido de Deus, dono da vida, Supremo Pastor. Outro detalhe interessante contido nesse verso é o fato de que era quase impossível para o pastor preparar uma mesa para o seu rebanho sem ter inimigos ao redor. Os locais onde ficam as ovelhas eram lugares rodeados de animais selvagens, de serpentes venenosas. Isso significa que o pastor ele deveria ficar vigiando, guardando, protegendo, fiscalizando enquanto a ovelha se alimenta. Enquanto a ovelha está comendo, o pastor tem que ficar olhando para tudo quanto é lado, para ver se tem algum animal querendo devorar sua ovelha. O pastor tinha que ficar ligado o tempo todo para que nenhum inimigo investisse com a vida da ovelha. Isso me lembra de algo que eu estou estudando, que eu vou passar para ele em breve, sobre os presbíteros. Uma das qualificações dos presbíteros é que ele precisa ter respostas para as heresias
são levantadas contra a verdade, para que o rebanho de Deus não seja afetado pelas heresias que seduzem o povo dentro. Característica de pastor: defender a ovelha de ataques divinos. Não tinha jeito. A mesa era realmente preparada na presença dos inimigos. Mas para isso tinha que ter o pastor. Podem comer à vontade, porque eu estou deixando. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Olha que interessante. Aqui nós deixamos de ser vistos como ovelhas e passamos a ser tratados como homens. Por quê? Ovelhas não sentam em mesas. Ovelhas não tomam cálice. Ovelhas não habitam em casas. Isso significa que o pastor sai de cena e dá lugar a quem? Ao hóspede e ao amigo. Ao hóspede que recebe em casa e ao amigo que recebe na mesa. Isso nos lembra que do verso 1 ao verso 4, Deus se apresenta como pastor. Nos versos 5 e 6, Ele se apresenta como nosso amigo, ou seja, é uma figura de maior intimidade. Nós saímos de uma cena de profundo terror, vale de sombra da morte, verso 4, para uma cena, uma figura de triunfo, verso 5, sentado na mesa, diante dos meus inimigos, cabeça com óleo, cálice transbordante. Os detalhes do verso 5 nos mostram a vitória dos amigos de Deus. É uma mesa arrumada, é um óleo festivo, é um cálice que transborda, e o inimigo que é convidado a presenciar a nossa vitória. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu pergunto para você: existe alguma promessa na Bíblia mais consoladora do que essa? É difícil. Você pode escolher o que você prefere, bondade ou misericórdia. Você tem os dois. Essa é das antigas. Todos já ouviram. Todos falam. Uma vez uma cigana parou aqui no centro. Você deixa eu ver sua mão. Deixa eu prever o seu futuro. Deixa eu olhar e dizer o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos anos. E ela disse: eu já sei. Já sabe? Como você sabe? Eu sei. Eu sei o que vai acontecer. Como você sabe? Você é cigana? É cigana? Não. Como é que você sabe? Eu sou cristão. Eu frequento a igreja batista reformada. E lá o pastor disse, nos lembrou como está escrito no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. O que nos aguarda no futuro, irmãos? Bondade e misericórdia. Às vezes a gente pensa assim: não é possível que a minha vida esteja com bondade e misericórdia. Lembra do pastor vindo depois do Senhor. Lembra que a sua vida, ela não tem fim aqui.
Nossa vida tem fim aqui. Irmãos, nós somos seres eternos. E alguém duvida de que bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias que existem na eternidade. Não tem o seu olhar apenas para o hoje, para o agora, para essa vida. Eu encerro dizendo o seguinte: a maior parte das pessoas que nós conhecemos, a maior parte das pessoas com quem nós convivemos, elas não têm parte dos verdadeiros. Na nossa primeira reunião dos homens, alguém falou uma coisa muito interessante. Eles disseram assim: as pessoas que não têm Cristo, quando terminam o dia de trabalho, elas vão para o bar beber. E ficam ali conversando porque elas precisam chegar mais rápido. Não tem parte mesmo, gente. A maior parte das pessoas que nós conhecemos, elas não têm uma caverna de Adulão. Conhece essa expressão? Conhece a história de Davi na caverna de Adulão? Você não conhece a caverna. Qual o papel da caverna de Adulão na vida de Davi? Aí. Coisa extraordinária. A maior parte das pessoas com quem nós convivemos não possuem um local onde elas podem repousar um pouco. Gente, convenhamos, no meio da vida agitada na qual nós vivemos, domingo de manhã e à noite, aqui não é um lugar de repouso. O que nós estamos fazendo nesse momento aqui não é repousar ao redor das verdades da palavra de Deus. As pessoas não têm isso. Por mais que nós tenhamos problemas, dificuldades, isso aqui é um lugar de repouso. Aqui é um lugar de descanso. As pessoas com as quais nós convivemos, elas não têm um lugar que preenche a mente delas os pensamentos de Deus. E um lugar que envolva a imaginação delas com o amor, com a graça, com a misericórdia que brota do Calvário. Eles não têm isso. Por isso que elas são presas fáceis do inimigo. Por isso que elas estão muito próximas de hostilidades, das seduções desse mundo. Mas quando você encontra homens e mulheres que genuinamente são conduzidos pelo Senhor a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Quando você encontra pessoas que têm o sustento do Senhor, sabe o que acontece com elas? Elas enfrentam os gigantes e vencem. Pastor, eu não venci, você está enfrentando. A luta não é. Ainda não. Porque se nós descansarmos no nosso pastor, a vitória virá. Enquanto nós descansamos em pastos verdejantes e águas tranquilas, vem urso na nossa vida, vem leão na nossa vida. E nós saímos vitoriosos por causa da gente, por causa do nosso pastor, por causa do nosso pastor
pasto verdejante, quem tem água tranquila, anda pelo vale da sombra da morte, e não tem mal, e não tem mal. Essa semana eu encontrei a nora do pastor Geninho, e ele estava assim, pensando, a família estava pensando em levá-lo para casa. Só que a casa dele fica no alto. E eles estavam pensando como que iam transportá-lo para lá, que ele pode fazer esforço nenhum. E aí pensaram numa outra casa para levá-lo. E enquanto eles estavam discutindo, ele falou assim: se eu não subir para o alto da minha casa, eu subir para o outro lado. E Deus vai conduzir em paz. Quem pode falar isso, gente? Quem pode falar isso? Bartimeu de Jonas, quando estava adoentado, a igreja dele começou a orar, a fazer vigília de oração. Ele se pôs para ele ficar curado. Ele chamou os presbíteros, o guarda-reio, e falou assim: para de orar, manda a igreja parar de orar, não me impeça de ver Jesus. O apóstolo Paulo disse assim: para mim, morrer é lucro, é uma bem-aventurada partida. Quem é alimentado nos pastos verdejantes e vive em meio a águas tranquilas, anda pelo vale da sombra da morte, não teme mal nenhum. Quem é conduzido pelo Senhor a águas tranquilas e a pastos verdejantes, senta-se à mesa dos seus inimigos. Ele não tem medo. Não tem medo. Por que ele não tem medo? Porque ele está convicto de que por onde quer que ele vá, bondade e misericórdia o seguirão por toda a sua vida. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. O mais importante é que você tenha uma casa na praia, ter a casa própria, ter o carro, pagar uma boa escola para o seu filho. O mais importante de qualquer coisa nessa vida é você ter pasto verdejante em lugar tranquilo. Se você tiver pasto verdejante em lugar tranquilo, vai renovar sua alma, vai ter sua alma alimentada. Você vai enfrentar essa vida com muito mais honra. Você vai viver nessa vida com muito mais honra. Deus nos dê graça para que a gente tenha coragem de trocar carro do ano por pasto verdejante. Que Deus nos dê coragem de trocar bens materiais por águas tranquilas. Você deve estar entendendo o que eu quero dizer. Deus nos abençoe.